Bom dia pessoal, tudo bem? Aqui é o Nando Fonseca, hoje é dia 10 de março de 2020, trazendo mais um vídeo aí, mais uma análise do mercado de Forex, basicamente no par euro-dólar, que é o que está dando para analisar no momento. Não estou conseguindo fazer análise de muitos pares, de muitas moedas, pela questão de outros compromissos aí, outras atividades que eu tenho, então basicamente eu vou fazer aí o de sempre, né? Primeiro, então, vou começar aqui com as notícias do dia, tá? Hoje, basicamente, na agenda econômica mundial não tem nenhuma notícia impactante para ser divulgada nas próximas horas, no dia de hoje. Então, o primeiro ponto é esse, né? Primeiro ponto é esse. Não tem nenhuma notícia importante. É claro que tem que tomar cuidado com aquelas notícias que vêm de surpresa, né? E sempre tem, né? Por incrível que pareça. Notícias que chegam de surpresa no mercado financeiro quando estamos nesses momentos turbulentos de crise, seja pelo motivo que for, seja vírus, seja qualquer coisa. Sempre tem aquela noticiazinha no meio do dia que pega todo mundo desprevenido. Então tem que tomar cuidado, por mais que não tenha notícias na agenda econômica impactantes, podem acontecer outras notícias de surpresa ao decorrer do dia. Então, se vai abrir posição, vai sair da frente do monitor, vai deixar a operação aberta, dá sempre uma conferida aí, tá? Primeiro ponto é esse aí, então. Mas, basicamente, não tem notícias para hoje de impacto relevante para as próximas horas. Vamos para o gráfico. O euro-dólar, ele teve uma boa espichada aí, né? Uma boa espichada de alta. A gente pode perceber aqui no gráfico diário que ele deu uma boa espichada e agora ele está dando uma corrigida aqui, está dando um movimento aqui a fazer provavelmente uma retração dessa pernada forte de alta. Então, analisando todos os gráficos disponíveis aqui que eu tenho, eu vejo assim, ó, no gráfico diário ele está num suporte que ele rompeu essa linha de LTB aqui, ó, ela era uma resistência, ela foi rompida, ele veio, rompeu e já voltou, e agora ele está trabalhando em cima dela que se tornou suporte. Então basicamente o que eu posso dizer é o seguinte: um sinal no gráfico diário seria no momento de esperar aqui para ver o que o candle vai fazer, se ele vai realmente romper essa região aqui, se ele vai realmente romper esse suporte ou se ele vai respeitar o suporte. Tá? Então, olhando para o gráfico diário, eu esperaria para ver qual vai ser o comportamento aqui no fechamento desse candle diário. Tá? Eu vou fazer uma junção de gráfico por gráfico para ver o que tem mais coerência. Ó, no H4 ele já rompeu, né? Um pouquinho diferente ali do diário, ele rompeu, tá travando aqui, rompeu, voltou, rompeu e respeitou. Então ele rompeu para baixo, rompeu para cima, mas voltou, ó, respeitou a linha aqui, tá respeitando. E aqui ele fez um pavio exatamente sobre a linha e por enquanto ele está respeitando, ó. Então o que está me sugerindo o gráfico H4? Que ele vai desenvolver um pouco mais de queda, pelo menos até aqui a região, né, no momento, né, claro, de 1,1288, tá? Mas é isso é o gráfico H4 está me dizendo isso no momento. Ele pode a qualquer momento romper aqui novamente, fechar acima da linha e aí a tendência se tornaria de alta até a região de 1,1424. É isso que está me dizendo o gráfico H4, ou seja, aqui se eu fosse olhar só para o H4, eu operaria uma venda aqui nessa região. Tá? E o H1, ele está me dizendo que o par parou aqui, ó, nessa linha. Ele parou, ele voltou
Então ele está nesse canal, ele está preso nesse canal aqui, ó. Vou pegar aqui para mostrar bem. Ó, dessa linha até essa linha eu tenho um canal. Ele está preso dentro desse canal aqui, ó. Ele rompeu, veio, respeitou a resistência do canal, veio, respeitou o suporte do canal e está operando dentro desse canal. Um canal descendente. Então ele está no momento buscando aí uma reversão, né? Uma retração daquela pernada forte de alta que ele teve nos últimos dias. O que eu enxergo, tá? O que eu enxergo para fazer uma entrada aqui? Dois pontos importantes. No início da semana ele teve um gap. Ele teve um gap aí que o preço ele estava nessa região aqui, ó, ele fechou sexta-feira exatamente aqui, ó, em 1,1285 e ele já abriu com um gap de quase 100 pips, né? Ele estava em 1,1286 aqui, 1,1285 e abriu em 1,1348. Então ele abriu aí com 60 pips mais ou menos o gap dele. Até o momento ele não fechou esse gap. Tá? Então é um ponto importante, é um ponto interessante para ser observado. O fechamento desse gap ele vai se dar exatamente no suporte desse canal de baixo aqui, ó. Tá? Então eu estou olhando para quê no momento? Eu estou olhando por uma retração, uma correção aqui dessa pernada forte que ele teve nos últimos dias de alta, pelo menos até esse segundo canal descendente aqui, ó. O suporte dele, ó, o suporte desse canal descendente para fechar o gap. Tá? Então eu não vou entrar com venda aqui, porque a tendência ela está claramente de alta forte. Então não vou trabalhar num primeiro momento eu não vou trabalhar venda, eu vou trabalhar compra. Tá? Não vou trabalhar venda. Então aqui o que eu poderia fazer seria uma venda buscando aqui o rompimento e chegar nessa região aqui para fechamento do gap. Mas como a tendência está com uma alta forte no momento, eu não vou trabalhar venda nesse momento. Então eu vou esperar para ver se o preço vem até essa região aqui de 1,1285 atual, né? Fecha esse gap para aí sim no suporte desse canal inferior aqui eu trabalhar uma compra, tá? Se o preço não vier até aqui, se ele voltar, essa região aqui também eu vou desconsiderar, tá? Então eu vou buscar os próximos canais aqui, para fazer uma venda. Porque ele pode fazer o que? Ele pode ficar lateralizando aqui, tá? Então poderia até posso trabalhar de repente uma venda se o mercado ficar muito preso nessa região. Vou estudar os outros gráficos, né? Vou dar uma olhada no H4 e no D1 para ver o que está dizendo. Mas basicamente o que eu quero dizer? Eu estou inclinado a trabalhar no momento com compra, para seguir a tendência, né? E para mim trabalhar com compra, eu sei que o mercado busca sempre fechamento de gap. Então o fechamento de gap ele vai se dar exatamente aqui, na região de 2,85. Então, basicamente, eu buscaria o fechamento desse gap aqui, ó, para trabalhar uma compra, pelo menos, tá? Então é isso. O fechamento desse gap aqui no momento se dá nessa resistência, nesse suporte desse segundo canal aqui de baixo, ó. Ele está operando nesse canal, conforme eu falei. Se ele romper, ele pode vir até o suporte aqui desse canal, fechar o gap e aí ele pode voltar a subir. Tá? Então eu vou dar preferência para a operação de compra no momento. Estou em stand-by aqui, tá? Estou em stand-by. Talvez, se o preço vier até essa região aqui, ó, de resistência
desse canal aqui que eu estou mostrando, talvez aqui eu operasse uma venda, ou não, né? Dependendo do comportamento da volatilidade que eu visse no mercado. Se ele tivesse com socos fortes para cima, provavelmente fosse esperar essas próximas resistências aqui, para fazer entradas, tá? Nessa zona de 1,15, por aqui. Tá? Aqui, por enquanto, eu não vou fazer entrada, porque eu estou achando que o preço tem uma possibilidade de fechar esse gap. Então, se eu fizer uma entrada de compra para seguir a tendência, se eu fizer aqui, ó, eu posso entrar num lugar que não é tão favorável, porque ele pode desenvolver uma queda aqui, pelo menos até aqui, o fechamento desse gap. Então eu entraria numa região desfavorável aqui para trabalhar compra. Então, por isso que eu não vou comprar aqui nesse momento, tá? Ele está exatamente sendo um suporte aqui. Poderia comprar esperando aqui uma nova pernada de alta, mas não. Eu vou esperar ele pelo menos cair mais um nível para trabalhar com compra. E vendido também não é uma região interessante, porque primeiro que ele está no suporte desse canal aqui, ó. Aqui não é interessante fazer uma venda, porque ele está nesse suporte. Então não é interessante. E ele pode voltar a dar uma pernada de alta aqui. Depois dessa correção ele pode voltar a explodir. Tá? E também o gráfico diário aqui está me sugerindo um rompimento aqui, ó. Por enquanto ele está rompendo praticamente essa linha de suporte. Então trabalhar compra aqui no momento também não é interessante, ó. Também o gráfico H4 me mostrando um rompimento aqui um rompimento de suporte. Então trabalhar compra aqui não é uma região interessante, tá certo? Eu vou dar uma aguardada para ver se ele vai fechar aquele gap ali, ou vou tentar trabalhar venda, mas caso o preço faça novamente um rompimento e vá até as próximas resistências lá em cima, conforme eu mostrei no vídeo, tá? Por enquanto, então, eu estou aguardando um posicionamento melhor do mercado. É isso aí, a análise de hoje. Gostou? Dá o joinha aí. Se não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. Um abraço e até o próximo vídeo.